Brasil, país do futuro incerto. Esta semana assistimos estarrecidos duas ações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com a aprovação do regime de urgência para o projeto de anistia. Um projeto de anistia que o Senado disse que não vai passar, o presidente da República vai vetar e o Supremo Tribunal Federal informou que é inconstitucional. A PEC da anistia se transformou na PEC da dosimetria, ou seja, reduzir aí uns 5, 6 anos da cadeia, do tempo de cadeia dos já condenados e talvez liberar aqueles que tiveram penas menores, aqueles que embarcaram naquela canoa furada, aquele bando de pessoas que acreditaram no Bolsonaro, né? Infelizmente o brasileiro é um povo muito crédulo, né? Acredita em tudo, Papai Noel, enfim, faz parte da nossa raça, né? Bom, a PEC, essa PEC da anistia foi feita, uma lei que foi feita pelo próprio Bolsonaro, pela Câmara, e foram eles que criaram a pena, né? Que agora eles acharam que é demais. Interessante, por que será que eles criaram essa lei? Talvez eles imaginavam usar isso contra os opositores. Beberam do próprio fel. A outra foi a da blindagem, que é outro escárnio na sociedade, que é a volta ao passado, em que já existia essa impossibilidade do deputado ser indiciado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa cláusula, esse sistema caiu em 2001, diante dos crimes que ocorreram, né, perpetrados por deputados. Teve um que matou seu oponente com uma motosserra, né? Ele e o filho. Naquela época, 250 pedidos de abertura de inquérito foram negadas pela Câmara Municipal. Apenas um caso é que foi julgado pelos seus pares. Ou seja, uma demonstração do corporativismo, né? Do mal, corporativismo do mal. Não é o corporativismo para melhorar a situação do país, o próprio sistema político brasileiro. Então, a blindagem não é só sobre a questão das emendas, onde 93 deputados precisam responder ao Supremo Tribunal Federal, aonde eles colocaram o dinheiro das emendas parlamentares. 93 deputados. E não é só isto. Aquela operação da Polícia Federal, o carbono oculto, indicia vários, pelo menos há uma expectativa de vários deputados terem participado de movimentos do PCC, né, ou seja, terem as suas campanhas políticas financiadas pelo crime. Esse é o grande temor desses deputados e senadores. Enfim, eles estão, de uma certa forma, tentando se promover. Mas tudo isto está ocorrendo no Brasil, em que os poderes, muitas vezes a gente ouve dizer que os poderes são fortes. Sim, os poderes são fortes porque estão inscritos na Constituição. Mas estão sendo obedecidos? Não. Por quê? Porque falta liderança, falta político na acepção da palavra. O que nós temos hoje são grupos, são indivíduos sem nenhuma formação política, sem nenhuma formação cultural, decidindo os destinos do país. Isso começou lá com o Eduardo Cunha, né? Que de uma certa forma restringe o Poder Executivo, as ações do Poder Executivo. A liderança dos projetos, que é do Poder Executivo, hoje quem é o líder é a Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente da República, o Poder Executivo, ficou refém da Câmara dos Deputados. São eles que dirigem o ritmo da apresentação dos projetos de interesse nacional.
Esse aspecto tem as suas razões. Primeiro que esse fundo partidário que alimenta o caixa das pessoas para poderem fazer a sua própria campanha sem gastar um tostão, só se precisar realmente ser eleito que vai atrás, né, de outras fontes que são proibidas pela lei. Daí a influência, né, a suspeita de que o narcotráfico tenha infiltrado na política brasileira. Essa decisão de eliminar o apoio, né, privado nas campanhas levou o governo a criar uma verba monstruosa. Ou seja, então hoje os deputados têm recursos para ser eleitos e têm recursos para se manter no poder. Havendo um dissociamento terrível da representatividade. Ele não precisa mais das camadas da sociedade. Ou seja, o deputado que fazia uma carreira política, que vinha da vereança para o prefeito, deputado, ministro e às vezes chegava a presidente da República, talvez Geraldo Alckmin tenha sido a última espécime de político que o Brasil conheceu. Foi o vereador mais jovem, o prefeito mais jovem, deputado federal, vice-governador, governador e hoje vice-presidente da República. Ou seja, ele fez uma trajetória, uma carreira política dentro da política. Então, o que hoje nós percebemos claramente é que o poder legislativo torna o poder executivo refém, produzindo leis mal feitas e inconstitucionais, o que de uma certa forma transfere ao poder judiciário a lacuna que a Assembleia, que a Câmara dos Deputados produz de leis inconstitucionais impraticáveis, fortalecendo, ou seja, politizando o poder judiciário. Então, esse é o Brasil que nos apresenta hoje. E o que é mais terrível, as redes sociais. Porque hoje o deputado TikTok não precisa fazer carreira política, ele precisa ter apenas seguidores. Com o número de seguidores, ele alcança qualquer cadeira legislativa, deputado estadual, deputado federal ou a própria a vereança, né? Então, o Brasil tem um problema muito sério. Talvez seja essa a situação que a ministra Carmen Lúcia, na sua sentença de condenação do Bolsonaro, do golpe de 8 de janeiro, disse: um Brasil que me dói. Pobre Brasil.